É uma alegria enorme estar aqui nessa manhã. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, uma passagem que se encontra lá no último livro das Escrituras, Apocalipse, capítulo 13. Uma passagem um tanto quanto enigmática, das Escrituras. Livro do Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 ao 18. Uma passagem que nós já lemos tantas vezes e temos um conhecimento a respeito dela, mas muitas vezes nos perdemos com os enigmas que o texto tem a nos propor. Diz assim, Apocalipse 13, do 11 ao 18. E vi subir da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem dela, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, ou 666. Amém, queridos? Antes de nós analisarmos aqui esse texto, uma passagem um pouco difícil das Escrituras, eu acredito que a maioria de vocês já tiveram pelo menos um contato com esse texto, até as pessoas que não são religiosas, caso houver alguém aqui em nosso meio que não é religioso, que não se intitula religioso, eu acredito que você ao menos já tenha ouvido falar a respeito dessa passagem, o famigerado número 666, 666, esse número tão enigmático das Escrituras. Mas antes de compreendermos um pouquinho dessa revelação de Deus a nós precisamos entender como esse texto chegou até a gente, primeiro, esse livro aqui, o último livro das Escrituras, o livro do Apocalipse, o 27º livro do Novo Testamento, ele possui 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 7 vocábulos proféticos de interpretação escatológica, e foi escrito pelo único dos apóstolos de Jesus que não teve uma morte trágica, ou seja, João, o autor desse texto aqui, foi o único que não morreu como um mártir, ele morreu de causas naturais. Ele morreu bem velhinho já, com quase 100 anos de idade, 96 anos, segundo alguns historiadores. Morreu no ano 104, na cidade de Éfeso, no reinado do rei Trajano. Então, quando ele recebe essas revelações do Apocalipse, ele estava numa ilha chamada Patmos, atualmente é uma ilha chamada Palmossa, mas naquela época era uma ilha-prisão, uma espécie de ilha-prisão utilizada pelo Império Romano a fim de enviar os inimigos do Império. E João foi classificado, entre aspas, como um inimigo do Império. E qual foi o crime cometido por João? Anunciar o Evangelho de Cristo. Esse foi o crime cometido pelo apóstolo João, de modo que ele foi enviado a essa ilha a fim de sofrer as consequências lá. Eles trabalhavam forçosamente naquela ilha, não tinha moleza para ninguém, era muito difícil. Mas depois de um tempo, João foi liberto de lá e conseguiu a sua tão desejada liberdade. E passou seus últimos dias na cidade de Éfeso. Mas foi lá, na ilha de Patmos, que ele recebe essas revelações de Deus. Entre elas, revelações como essa aqui, revelações enigmáticas, aparentemente estranhas,
profecias que, às vezes, quando nos deparamos com ela, causam até estranheza, né? Porque a Bíblia, ela é um livro bastante complexo, né? Ela foi escrita num período, por exemplo, de 1.500 anos, por cerca de 40 autores diferenciados, em 3 continentes diferentes, né? Na Ásia, na Europa e na África, né? Com 3 linguagens, grego, aramaico e hebraico, destinada a 3 povos, igrejas, gentios e judeus, e foi escrito em 3 linguagens: figurativa, literária e alegórica. E essa é a razão pela qual o livro do Apocalipse é o mais difícil de ser interpretado. Por quê? Porque a base do livro do Apocalipse é a alegoria. Então, junto com Daniel e Ezequiel, esse livro aqui é um dos mais difíceis de ser interpretado. Embora a palavra Apocalipse venha do grego, né, revelação, significa revelação, nada aqui está revelado. Na verdade, tudo aqui é muito oculto. A gente lê e às vezes não entende. Por exemplo, nós lemos um texto aqui que fala a respeito desse famigerado número 666, né? E a gente fica com aquela impressão de que seria uma marca visível na testa ou na mão direita, como diz a própria Bíblia. A gente associa esse número. Eu, por exemplo, quando era novo convertido, os mais velhos, os cristãos mais velhos diziam: isso aí é a marca do Papa, do falso profeta, da besta. Ou quando se levantava um novo déspota ou um novo líder mundial assim, em ascensão, eles diziam: não, isso daí, esse número se relaciona ao Mikhail Gorbachev, agora esse daí é o Putin, esse número aí está relacionado, enfim. Mas a Bíblia, como eu disse, é um mistério, difícil de ser interpretado. Esse número aqui, por exemplo, é apenas uma alusão a uma marca que fala a respeito de um tempo onde alguém, se quiser fazer qualquer tipo de negócio, comprar ou vender, será automaticamente obrigado a receber esse número. Ele vai ser marcado com esse número. E os números nas Escrituras, para os judeus que escreveram isso, eles tinham um significado muito interessante. Por exemplo, o número 1 representa unidade, um só Deus, um só propósito, um só batismo, um só Senhor, um só caminho que nos conduz aos céus. Número 2 representa divisão, contraste entre 2 coisas. Já o número 3 é um número muito importante, é o número da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Está relacionado a nós, somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. A ciência divide o espaço em altura, largura e profundidade, passado, presente e futuro, céu, terra e mar. Nas Escrituras falam a respeito dos 3 filhos de Levi, os 3 filhos de Noé, os 3 filhos de Jacó, as 3 repartições do templo, né? Átrio, santo e santo dos santos. Enfim, tem tantos 3 na Bíblia, na própria vida de Jesus, né? Logo no seu nascimento, recebeu a visita de 3 magos lá do Oriente, trazendo 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ele foi crucificado no Gólgota com 3 cruzes, morreu, deu brado às 3 horas da tarde, ressuscitou no 3º dia. Já o 4 fala a respeito de um número universal, né? Os 4 cantos da terra, embora ela seja redonda, né? As 4 estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Fala a respeito dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 5 os nossos sentidos. Já os 6, esse número especificamente, é relacionado a nós, o número de um homem. Então é que João, quando escreve, ele diz assim, que esse número é número de um homem. Perceba que aqui há sabedoria, disse João. Escreve dizendo no versículo 18, aqui há sabedoria, ou seja, aqui na Bíblia, nas Escrituras, no texto que ele estava redigindo. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule esse número, porque esse número é número de um homem. Mas por que o 6 seria o número de um homem? Para nós, seria estranho aqui no Ocidente relacionar o número a nós, né? Um número que está intimamente ligado à nossa natureza. Porém, para os judeus era uma coisa mais simples, porque os judeus sempre traduziam números por letras e o contrário também era verdade. Por exemplo, no ponto Gênesis da criação, o homem foi criado o quê? No 6º dia. Então esse número já estava relacionado à nossa natureza humana. E tem outro algo um pouco mais profundo a respeito disso. Descobertas recentes de cientistas renomados, eles descobriram que dentro do nosso DNA há uma célula chamada de átomo 12. Olha que interessante. Mas por que esse átomo 12 contém
essas fibras celulares, recebe esse nome de átomo de número 12, porque ele é composto de 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Olha que interessante. Então, dentro de nós, dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós, há essa numeração. É 666, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. E nós podemos dizer e afirmar que a marca da besta está em nós? Não categoricamente, ou não especificamente, porém a marca do pecado, sim. Ela está dentro de cada um de nós. E isso é uma verdade. Por exemplo, dentro das células do nosso DNA, há fósforo. Dentro da gente tem fósforo. Na ciência diz que dá para fazer cerca de 3 ou 4 palitos de fósforo com a quantidade dele que há dentro desse elemento químico que há dentro de cada um de nós. Mas fósforo vem da palavra grega, que é uma junção de outras 2 palavras, fórum e fox. Fórum é portador e fox é luz. E quem era o antigo portador de luz nas Escrituras? Aquele que andava sobre as pedras afogueadas, que estava ministrando diante de Deus e que quis ser igual a Deus, porém foi lançado de lá de cima através daquela rebelião que ele promove e leva consigo 1/3 parte dos anjos. O diabo, ou seja, há um risco do portador de luz em nós. Então o ser humano não foi criado com o pecado. Não, ele foi criado santo, puro. Por exemplo, Adão não tinha essa marca do pecado dentro dele. Para nós aqui no Ocidente, algumas coisas na Bíblia, elas foram não aperfeiçoadas, mas traduzidas de uma maneira um pouco mais, eu digo, infantilizadas, para que a nossa mente pobre aqui do Ocidente pudéssemos compreender, porque eu não teria capacidade de entender o Midrash, por exemplo. Para os judeus isso aqui é tão bem claro. Para eles, Adão, ele era um ser de luz, mas essa luz foi contaminada através do pecado. E aquela roupa de pele que Deus dá a Adão não foi o sacrifício de um animal, como a gente interpreta através dos primeiros capítulos do Gênesis, não. Porque Deus nunca exigiu nada disso do ser humano. E ele deixa isso bem claro, lá em Jeremias 7, versículo 22, o próprio Deus diz o seguinte: olha, quem foi que requeriu da mão de vocês sacrifício animal? Isso para mim é abominável, eu nunca quis esse tipo de coisa. Então veja que abismo existencial enorme que há entre aquilo que a gente acredita e entre aquilo que a Bíblia afirma expressamente. Deus nunca quis que ninguém que matasse animal, espargisse sangue sobre altares por aí. Não, isso é abominável diante de Deus. Ele nunca aceitou esse tipo de coisa. Ele nunca quis isso. Então, aquela roupa de pele que Deus deu a Adão era, na verdade, isso aqui, ó. Derme e hipoderme, a nossa pele, ou seja, uma roupagem depois do pecado. E ele começa a carregar essa marca dentro dele, ou seja, a marca do pecado estava dentro de nós. É por isso que o salmista disse lá no Salmo 51, em pecado eu fui gerado, e em pecado me concedeu minha mãe. O apóstolo Paulo afirma essa marca do pecado em nós, que cada um aqui carrega, quando ele diz o seguinte: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porém, o mal que está em mim, esse eu faço. Maldito homem que sou. Quem me livrará da condenação futura? Ou seja, Paulo sabia que estava carregando a marca do pecado dentro dele. Porque a partir do primeiro pecado, que nós chamamos de pecado original, essa marca do diabo, que é a marca do pecado, o homem, o ser humano, foi obrigado a carregar esse fardo, esse peso. Só que tem um porém: da mesma forma que carregamos a marca do pecado, nós também carregamos a marca de Deus em nós, porque nós somos propriedade exclusiva do céu, e Deus deixou a sua marca em nós. Isso não é uma descoberta recente, são descobertas científicas recentes. Vocês sabem também, por exemplo, o cientista Greg Braden, que é um norte-americano, cientista, e fez uma descoberta maravilhosa em 2007, não é algo muito recente, mas ele fez uma descoberta maravilhosa. Ele pesquisou a cadeia do nosso DNA e ele descobriu que é uma sequência numérica dentro dele que sempre se repete, nessa mesma ordem de 10, 5, 6 e 5. Passou até recentemente, alguns meses atrás, num jornal aí na televisão, falando a respeito dessa descoberta, que, como eu disse, não é nova, não é recente, de 2007, mas que apenas corrobora essa ideia da marca de Deus em nós.
Por exemplo, esse médico Greg Braden, em 2007, ele descobriu essa sequência numérica em nosso DNA de 10, 5, 6 e 5, e ele tentou traduzir isso em letras. E ele foi para o inglês, que é o idioma dele, não descobriu nada significativo, e foi para o italiano, para o francês, para outros idiomas. Então ele se deu conta que a única linguagem oficial do planeta que substitui números por letras é o hebraico. E ele falou, então vou traduzir para o hebraico essa sequência numérica do nosso DNA. E ele descobriu que 10, 5, 6 e 5 em hebraico ficaria Ehud, Rai, Ravi e Rai, ou seja, ficaria exatamente as letras do tetragrama, ou seja, o nome do Deus antigo do povo de Israel, Yahvé, estava dentro do nosso DNA. Então, da mesma forma que a gente carrega a marca do pecado, porque somos pecadores, e se dissermos que não temos pecado, como diz o próprio João em sua primeira epístola universal, somos pecadores, ou seja, se declararmos que não temos pecado, somos pecadores, nós também carregamos a marca de Deus em nós. Então, Deus fez uma assinatura e deixou dentro de cada um de nós. É exatamente a respeito disso que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã, sobre essas marcas, legíveis que Deus deixa dentro de cada um de nós, seres humanos. E a primeira delas é a marca da adoração. E por que nós podemos afirmar que Deus é real, que Ele existe, que é um ser pensante, poderoso, infinitamente amável e que Ele deixa essa cicatriz, essa marca dentro de nós? É através da marca da adoração. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque se você fizer um estudo antropológico do homem, da história humana, você vai perceber que em todos os povos, de todas as culturas, você vai descobrir que nenhum povo jamais existiu uma nação, uma civilização, uma tribo sequer totalmente ateia. Não. Indivíduos ateus, sim, isso não se discute. Porém, uma comunidade inteira ateia, isso a antropologia jamais descobriu. Isso nos ensina uma grande verdade. Qual é a verdade? Que o ser humano é um ser que adora por natureza. Em todos os tempos, em todos os povos, de todas as culturas, você vai perceber o homem sempre se curvando perante algum tipo de divindade. Por exemplo, os antigos fenícios que se curvavam aos seus deuses, aos egípcios que adoravam Ra, Sete, Amenhotep, Osíris, Ísis, dos gregos que adoravam os seus deuses, os romanos que adoravam Mercúrio, Marte, que era o deus da guerra, enfim, até povos indígenas, você vai perceber os hindus, os astecas, os maias, até aqui no Brasil, quando foram descobertas algumas tribos, eles adoravam Tupã, que era a lua, para eles era um deus. Então você vai perceber que não existem comunidades ateias. Indivíduos ateus, sim, porém, nós podemos afirmar categoricamente que o ser humano é um ser adorador, ele adora por essência, ele adora por natureza, e isso é algo que está intrinsecamente ligado à natureza humana. Por exemplo, você nunca vai ver um macaco adorando um cacho de banana, você nunca vai ver um elefante se curvando perante um amendoim, dizendo, olha, eu adoro esse amendoim. Você nunca vai ver nenhum outro animal, nós somos mais de 30 milhões de espécies, somos apenas uma espécie, somos 7 bilhões em apenas uma espécie, entre outras 30 milhões de espécies no mundo inteiro, e apenas a nossa espécie recebeu essa marca indelével dentro de nós, dentro do nosso coração, que é a marca da adoração. E o interessante é que de todos os outros povos, de culturas, tribos, línguas e nações, a única que adora um Deus completamente avesso, uma aversão de divindade, somos nós. Por quê? Porque enquanto os antigos adoravam deuses ou homens, por exemplo, que conquistaram os céus através de méritos, que era o caso de Aquiles, que era o caso de outros nomes, que almejaram o céu, nós adoramos um Deus que fez um caminho inverso, ou seja, um Deus que abandona a sua grandeza, abandona o céu, vem para esse mundo, nasce numa estribaria e ele se torna um carpinteiro. E se fosse perguntado para os cristãos do primeiro século quem eles adorariam, seria tão irrisório isso, eles diriam o seguinte: olha, eu adoro, por exemplo, os deuses do Egito, eu adoro o grande Osíris, eu adoro o grande Ra, o Deus Sol, e vocês, eu adoro Marte.
o Deus que me conduz nas guerras, nas grandes batalhas. Eu adoro Zeus, o Deus de todos os deuses do Olimpo. E vocês adoram quem? Os primeiros cristãos do primeiro século iam dizer assim: eu adoro um carpinteiro. Olha que ironia, que coisa mais. Nós adoramos um carpinteiro. Então esse senso de adoração está intrinsecamente ligado à nossa natureza, é algo que faz parte da minha natureza, da sua essência, porque somos adoradores por excelência. E nesses últimos dias, esses verdadeiros adoradores, eles vão se despontar ainda mais. Eles vão pipocar, eles vão surgir em guetos que você nem imagina, porque, como disse Jesus à samaritana, né, vai chegar o dia, a hora vem, já chegou, em que esses verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque esse diálogo que Jesus tem com a samaritana é algo tão revelador, né? Jesus chega para ela de uma maneira tão despretensiosa e pede água, e ela olha para Jesus e fala assim: olha, se o senhor soubesse quem é que o senhor pede água aqui, o senhor não ia me pedir água, não. Eu sou uma pecadora, eu sou uma miserável, não mereço isso aí, não. E outra, eu sou samaritana. O senhor não sabe nem quem o senhor está mexendo. Por quê? Havia uma rixa entre judeus e samaritanos, até na forma de adoração, porque os judeus adoravam no templo em Jerusalém, os samaritanos adoravam nos montes, em colunas que eles erigiam. Aí havia essa rixa, aonde era um lugar próprio para adorar. Aí Jesus vai lá, olha para a samaritana e diz: você tem razão, vocês samaritanos adoram nos montes, os judeus adoram no templo, mas vai chegar uma hora em que nem no monte nem no templo, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então nós vemos aí 3 classes de adoradores, né, que Jesus classifica aí. Primeiro, os adoradores inconscientes, porque Jesus olha para a samaritana e diz: vocês adoram no monte aquilo que nem sabem. E tem muita gente que adora que não sabe. Adora uma pedra, adora um pedaço de pau, adora um animal. Por exemplo, no templo de Varanasi, na Índia, eles adoram moscas, eles adoram ratos. As mulheres vão lá levar aquelas bandejas de leite para os ratos. Eles adoram vaca. O McDonald's entrou lá na década no comecinho de 2000, e eles fazem hambúrguer lá de carne de cabrito, porque não pode ter carne de vaca, porque eles adoram vaca. Então tem gente que é um adorador inconsciente, ele adora, mas não sabe o que adora. Aí Jesus classifica a segunda classe de adoradores, os conscientes. Mas os judeus adoram o que sabem. E tem muita gente que adora o que sabe. Diz: não, eu sei que Deus existe, eu já fiz meus cálculos lá, li a Bíblia, tenho um contato com o pessoal religioso, tenho essa consciência. Mas é gente que vai errar o céu por 45 centímetros. Aí você me diz: mas uma medida assim de 45 centímetros, o cara vai errar o céu? Porque é a distância que há, mas não desceu para cá, para o coração. Aí Jesus vem e fala: não, os verdadeiros adoradores são aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E essa marca está dentro de cada um de vocês aqui nessa manhã. A gente não adora aquilo que não sabe, a gente não adora apenas de maneira consciente, mas nós adoramos de maneira racional e espiritual. Por quê? Porque sabemos em quem temos crido. Embora alguém lá no primeiro século pudesse rir da nossa forma de expressar adoração a um Deus que era apenas um carpinteiro, que morreu na cruz como um criminoso, nós sabemos em quem temos crido. Nós adoramos Jesus, aquele que até hoje liberta das drogas, da prostituição, aquele que até hoje transforma, batiza com o Espírito Santo, faz coisas maravilhosas, abre grandes portas, transforma a história da nossa vida. Não transformou apenas a história da humanidade, como antes dele e depois dele, não. Ele transformou a história de cada um de nós aqui, porque antes dele éramos uma coisa, depois dele somos outra, porque ele nos amou primeiro, e esse amor grandioso nos modifica a cada dia, nos ensina a sermos melhores a cada instante. E esse Jesus está aqui, o digno de toda adoração, de todo louvor. A ele seja a honra e seja a glória. Essa é a primeira marca que ele deixou dentro de nós, a marca da adoração. E essa marca só tem dentro de você, do ser humano. Olha que privilégio. Sabe qual é a outra marca que Deus deixou dentro de nós? O Aion. E o que seria o Aion? Aion vem do grego, que significa eternidade. Ou seja, somente dentro de nós há um desejo pela eternidade. Seja sincero, todo mundo aqui, desde criança, né,
já sonhou em ser eterno, né? Eu, quando era pequeno, eu trabalhei um tempo na banca de jornal da minha tia, e eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos. Eu sempre fui apaixonado por histórias em quadrinhos, e um dia eu li uma história em quadrinho que bugou minha mente. E era uma história do Superman, e ele enfrentava um inimigo que o cara era eterno, e o cara não morria. E o final da história era tão trágico e melancólico, eu tinha uns 13, 14 anos, que eu fiquei bugado com aquilo. E foi a partir dali que eu comecei a ter uma outra visão do mundo e dessa questão de eternidade. No final da história eu lembro que o Superman abraçava o sujeito, ele não lutava com ele, melhor, ele lutou a história inteira. Durante todos os quadrinhos era uma luta, um embate terrível, mas no final o Super-Homem viu que não ia ganhar dele, porque ele era eterno. Ele não tinha poder nenhum, o único poder dele era que ele era eterno. E o Superman vai lá e dá um abraço nele e diz assim: olha, eu sinto muito por você, não por agora, porque agora você venceu, mas por aquilo que há de vir, porque ele viveria o resto da eternidade sozinho. Porque depois que os sóis deixassem de brilhar, depois que o vácuo do mundo fosse sugado pelos buracos negros, depois que a luz do universo iria se extinguir após 500 bilhões de anos, depois que as galáxias de Andrômeda e a nossa, a Via Láctea, fizesse uma junção com uma supernova, colidisse, depois que o mundo inteiro deixasse, o universo inteiro, através da expansão, viesse a recuar e deixasse de existir, aquele sujeito ainda estaria ali porque ele era imortal. Eu fiquei pensando nisso, bugou minha mente. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não quero ser imortal, eu quero morrer cedo, novo, não quero dar trabalho para ninguém. Mas perceba que dentro de nós não tem como, há um desejo inerente àquilo que é eterno, e a gente entende que estamos nesse plano existencial apenas de passagem. Mas Eclesiastes 3:11, o Salomão, no auge, no ápice da sua sabedoria, escreveu dizendo que Deus colocou a eternidade em nós. Paulo, em sua filosofia, escreve dizendo o seguinte: olha, aquilo que nós enfrentamos hoje, essa leve, momentânea aflição, não deve ser comparada com o peso da glória que Deus reservou para nós na eternidade. Então nós somos condicionados não apenas a crer, mas algo dentro de nós. Pode ser crente ou ateu, pode ser brasileiro, americano, japonês, africano, não importa a nacionalidade, a tribo que o sujeito pertence, ele deseja ser eterno. Veja que isso não está ligado à natureza dos animais, não. Um leão não nasce achando que ele vai ser eterno, ou que ele terá o seu nome gravado nos anais da história da humanidade, não. Ele não almeja ser o leão rei da floresta, não. Ele ataca por instinto, ele luta por sobrevivência, ele ataca o menor porque ele sabe que precisa comer. Agora o ser humano não, ele se acovarda na sua pequenez e na sua filosofia de vida, ele fica naquelas neuroses: meu Deus, se eu morrer agora, como é que vai ser? Para onde eu vou? É a eternidade, eu preciso, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Aí a gente fica doente, uma gripe que dá, né? Já liga para a esposa, não trabalha, amor, olha por mim, acho que eu vou morrer, eu não estou bem, eu expeli 3 pedras, 3, 4 pedrinhas, semana passada, parecia que eu ia ter um filho, já abracei minha esposa, chorei, já passar tudo no nome dela, o testamento, desespero, já bate, e a gente quer ser, eu não quero morrer, eu não quero morrer, não é assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você: eternidade sem Deus é horrível, mas a eternidade que Jesus nos propõe é algo maravilhoso, e é algo totalmente antagônico aos valores humanos, porque a gente pensa que a eternidade vai ser, eu vou gozar, eu vou ter minha esposa lá, eu vou viver numa casa de ouro, eu vou ter. A nossa concepção de eterno é tão raso, é tão pequeno. Eu não me reporto aos princípios bíblicos, não, é muito mais do que isso. Tanto é que os fariseus chegaram para Jesus e disseram: olha, lá na eternidade como é que vai ser? O sujeito que tinha uma mulher, casou, aí teve outra, como é que vai ser? Vai comer, vai beber. Jesus quebra todos esses paradigmas estabelecidos na mente humana através de uma filosofia rasa e diz: olha, para com isso, para de ficar preocupado com a eternidade. Lá ninguém casa, ninguém se dá em casamento, lá é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, é uma eternidade de paz, e é isso que todos nós almejamos, é isso que todo ser humano deseja no íntimo, no mais profundo da sua alma, é gozar de paz. Eu não sei como é que vai ser, mas de uma coisa eu tenho certeza: a Bíblia diz que lá não haverá nem choro, nem ranger de dentes, mas haverá gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que a eternidade tem reservado a todos aqueles que amam a Jesus Cristo.
Mas essa eternidade já está dentro da gente. E a gente pode quantificar a eternidade? Não sei se dá para quantificar a eternidade. Um dia perguntaram para um professor como é que ele poderia classificar o eterno. O que é eterno, o aeon para você? O professor foi lá, aí fez uma ilustração tão simples, ao mesmo tempo tão aterradora. Ele falou: imagine um pássaro pequeno, passarinho, que de 1000 em 1000 anos ele vai até o alto da mais alta montanha rochosa do planeta, e ele vai lá e faz assim com o biquinho dele, ó, do alto dessa rocha, e volta. E depois de 1000 anos ele volta lá e faz assim, ó. Aí ele olhou para a classe e falou assim, ó, depois que essa rocha inteira, essa montanha imensa inteira, for totalmente consumida por causa da ação desse pássaro, de fazer assim com o bico, uma vez a cada 1000 anos, depois que ele foi completamente consumida, vai ter se passado apenas 1 milésimo de segundo da eternidade. Dá para calcular, dá para quantificar o que é a eternidade? Não. Mas sabe o que é a eternidade? É aquilo que a gente eterniza através de um período de tempo. Por exemplo, você pode tornar eterno um momento da sua vida hoje. Não quero relativizar isso, mas, por exemplo, você pode tornar eterno um beijo da sua esposa, um abraço do seu filho. Você pode tornar eterno a despedida, um abraço num pai, na mãe, num parente. Você pode tornar eterno um momento simples da sua vida de comunhão, uma janta, um almoço, um compartilhar o pão, você está ali, uma ligação, é um abraço, um sorriso. Porque eterno é aquilo que a gente eterniza dentro da gente. E tem muita gente preocupada com o eterno, mas com o inferno. Sabe o que é inferno na minha concepção? É uma eternidade sem Deus. Isso talvez seria o pior inferno de todos. Mas a proposta que Deus faz a cada um de nós, Ele deixou essa marca, esse desejo de viver para sempre dentro de cada um de nós, alegando, atestando comprovadamente que nós não somos daqui, porque Paulo disse que somos apenas peregrinos em terra estranha, de modo que estamos aqui apenas de passagem. A gente está aqui passando, o nosso lugar não é aqui, a sua pátria não é essa, o seu mundo não é esse, o seu povo não é esse, o seu lugar não é esse. Nós somos apenas peregrinos em terra estranha, estamos aqui apenas de passagem. O aeon está em nós, o desejo pelo eterno, e esse encontro onde Deus vai se encontrar com cada um de nós está chegando, esse desejo pela eternidade. Por isso que Apocalipse 22:17, uma passagem tão linda, Apocalipse 22:17, João escreve dizendo o seguinte, que o Espírito e a noiva dizem vem. Você já viu essa passagem? O Espírito e a noiva dizem vem. O interessante é que esse Espírito que João escreve não está em minúsculo, ou seja, não se refere a algo, um desejo, um anelo humano de se encontrar com Deus. Esse Espírito em letra maiúscula, se refere à terceira pessoa da Trindade, o Espírito e a noiva. Quem é a noiva nesse caso? Nós. E João escreve que o Espírito e a noiva olham para o céu e diz assim, vem, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha a vontade que nós temos pelo aeon, pelo eterno. Mas por que o Espírito Santo e a noiva dizem vem? Vamos analisar criteriosamente essa passagem. Deus consiste-se a saber em uma Trindade, não é assim que a gente crê? Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde a gente às vezes se confunde com isso, né? Meu Deus, os cristãos adoram 3 deuses, um Deus de 3 cabeças, coisa. Porque às vezes a gente não consegue interpretar aquilo que está tão claro, tão nítido nas Escrituras. Deus é um só. Deus é Pai, e a Bíblia diz que Deus está sentado no seu alto e sublime trono, e de lá Ele só se levanta por uma razão, por causa do clamor do justo me levantarei do meu trono. Ele está lá no trono dele, e isso é um fato inegável. E Jesus, segunda pessoa da Trindade, está à sua destra, Atos 7,52, Estevão fitando os olhos aos céus, viu Jesus à destra, ou seja, à direita de Deus. E o Espírito Santo, onde está? Ele está aqui com a igreja. Por quê? Porque em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, ele desceu. É por isso que João escreve dizendo que o Espírito e a noiva, que somos nós, dizem para Jesus vem. Por quê? Porque em Atos 2, o Espírito desceu e não voltou mais, ele está aqui. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. É por isso que aqui está batismo, libertação, salvação. É por isso que o diabo não tomou conta desse mundo e não
promove uma devassa maior, porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses capítulo 5, que há um que existe e que está no meio de nós, e que resiste, e esse um dia será tirado. Quem é que está no meio de nós resistindo? É a nossa força, é o nosso intelecto, é o nosso braço, é a bancada evangélica, é os nossos canais de televisão, é a força da igreja evangélica brasileira? Não, é o Espírito Santo, mas ele tem saudades do céu, por isso que junto com a igreja, o Espírito é noivo e diz o quê? Vem, porque ele tem saudade do céu, do lugar de origem. Nós temos saudades de um lugar que a gente nunca foi, mas a gente acha que é bom. Por exemplo, eu tenho saudades da Disney. Aí você já foi para a Disney, meu Márcio? Eu nunca fui naquele lugar, mas eu amo, eu quero estar lá, eu tenho saudade de pisar num lugar que eu nunca fui. Aí imagina no céu, eu tenho vontade de estar no céu. Quem tem vontade de estar no céu aqui? Você tem vontade no céu? Você já foi lá por acaso? Não. É só morrer que você vai ver como é. Alguém aqui tem coragem? E todo mundo quer morrer, mas ninguém quer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Esse é o problema. Mas enfim, a gente tem saudade do céu. Algo dentro de nós anela pela eternidade. Para a gente terminar, a última marca de Deus em nós é uma marca antagônica, é um paradoxo. É um vazio existencial que só existe dentro da gente. Tem um escultor romeno, acho que é Gregory Piton, alguma coisa assim, tem uma escultura dele lá em Nova York, interessante. É um sujeito sentado num banco assim, e um buraco enorme no peito do cara. E essa escultura chama vazio existencial. E essa marca tem dentro de cada um de nós. Mas como essa marca comprova que Deus existe? Porque essa marca corrobora a ideia de que esse vazio existencial só pode ser preenchido por algo que não é desse planeta. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, do mais novo ao mais velho, os mais novos estão tentando, os mais velhos já tentaram de tudo para preencher vazios, lacunas, espaços, e descobriram, talvez a duras penas, que esses espaços, esses vazios, só podem ser preenchidos por coisas intangíveis, ou seja, por aquilo que não faz parte desse plano existencial. Tem gente aqui que talvez tentou preencher um vazio com drogas, com prostituição, com dinheiro. Vou ganhar dinheiro que agora eu vou me sentir um homem realizado. E depois que descobriu que tinha dinheiro, o dinheiro não traz felicidade plena. Tanto é que tem um monte de rico aí se suicidando, a rodo. Por quê? Porque há um vazio existencial dentro do ser humano que só pode ser preenchido pelo nosso Deus. E Deus não gosta de nada vazio. Lá no Gênesis, no princípio da criação, Ele cria os céus e a terra. E Ele diz que a terra era sem forma e vazia. Só que como Deus não gosta de nada vazio, o Espírito de Deus pairava. Interessante dessa palavra pairar, vem do grego antigo, dentro do semântico, que significa bailar. Bailava, pairava sobre a face das águas, porque Deus não gosta de nada vazio. Quando Ele disse lá em Deuteronômio, todos vocês se apresentarão perante mim de mãos vazias? Não, Ele não gosta de nada vazio. Quando vocês vierem perante o Senhor, não se apresente de mãos vazias, traga um coração cheio, transbordando suas ofertas de amor, de alegria, de gratidão, porque Deus não gosta de nada vazio. Deus não gosta do ser humano vazio. Tem pessoas aí que estão se matando porque coração vazio, eles tentam preencher esse vazio com bebida, com drogas, com prostituição, não consegue, o status não consegue preencher. Ele pode chegar no topo, mas não consegue preencher. É um vazio imenso dentro do coração do ser humano, que é somente o Espírito Santo de Deus que pode preenchê-lo. Nada mais, nada preenche esse vácuo, nada preenche esse vazio, esse espaço. Só pode ser preenchido pela ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E se você tiver o Espírito Santo de Deus, pode te faltar muitas coisas, mas se você tiver Deus dentro de você, não falta mais nada, porque Deus é suficientemente capaz de preencher todas as nossas necessidades. É como já foi dito aqui nessa manhã, Deus tem cuidado de nós e Ele é poderoso para fazer
fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Você pode não ser um Neymar da vida, você pode não ter a honra que um sujeito desse tem, você pode não ser um sujeito famoso como um Bill Gates da vida, você pode não ser um milionário como esses caras aí, você pode não ser um grande empresário, não, você pode ser um trabalhador salariado, humilde, uma casa humilde e simples, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você não sente falta de nada, você sente que está satisfeito, completo, é uma sensação de saciedade, de paz interior. Você diz, não, eu tenho paz, eu tenho onde chegar, eu tenho minha esposa, os meus filhos, meu marido, meus filhos, minha família, eu tenho um cantinho para mim, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho lugar, eu me sento no sofá, eu me sinto um rei, porque aqui eu tenho paz, Jesus está comigo, eu sinto que Ele almoça comigo, Ele dorme comigo, Ele acorda comigo, Ele trabalha comigo, Ele está comigo todos os dias. Essa é a sensação de termos Jesus todos os dias dentro da gente. É uma sensação de preenchimento. Fala sério, não é tão ruim viver sem Jesus, né? É tão ruim viver sem Jesus. Eu quero terminar falando a respeito de um menino que, quando eu dirigi uma igrejinha pequenininha na Rua 12, lá no Parque São Rafael, quando eu cheguei, o cara foi embora. Fiquei até mal, falei, meu Deus. Aí ele foi até se despedir. Ele falou, não é porque o senhor está assumindo a igreja aqui não, que eu estou indo embora, porque eu já tinha planejado isso, eu vou embora. Estou com os problemas aí e tal. Eu falei, rapaz, não faz assim não, fica aqui. Não é nem por mim. Fica aqui, a igreja é o teu lugar, isso aqui é a tua casa, é a tua família. Ele sabia dos problemas que ele tinha lá, o pessoal tinha falado, mas não teve jeito, ele foi embora. Mas antes dele ir embora, eu olhei para ele e falei assim, ó, você não tem cara de mundo, você não tem jeito de mundo, você não tem, fiz assim dele, você não tem cheiro de mundo, você tem cheiro de Deus, de ovelha, de Jesus, do Espírito Santo dentro de você. Isso é de Deus, essa aqui é a sua casa, você pode até ir para o mundo, só que tem um porém, nem o mundo te quer mais, rapaz. Não teve jeito, ele foi. A aventura dele durou uns 3 meses. Uns 3 meses depois eu estou pregando lá no culto de domingo, igual hoje, só que à noite. Aí eu cheguei, estou pregando lá, ele sentou lá nos últimos bancos, ficou lá chorando, cabeça abaixo. Eu falei, vou fazer o apelo, né? Quando a gente vê uma alma chorando, eu falei, vamos fazer o apelo. Eu falei, não, é jogar tarrafa no aquário. Eu falei, não vou fazer o apelo não, deixa, se ele quiser ele vem. E ele veio. Veio na frente, já chorando, me abraçou. Eu falei, mas você não vai fazer o apelo para os desviados? Eu falei, não. Ele falou, rapaz, mas eu quero voltar para a igreja, não seja por isso, a gente aceita o que? A igreja é hospital, é casa, aqui é a tua casa, rapaz. Você já é nosso, vem cá e dê um abraço nele. Ele falou, boca, hein, irmão Márcio? Rapaz, ele é um cara perigoso no mundo, fazia umas coisas erradas lá. Ele falou, irmão Márcio, quando eu saí da igreja, já fui tentar me enturmar de novo com o pessoal que eu andava. E aí um dos chefes lá ficou sabendo, marcou uma reunião com a gente, juntou todo mundo dentro de uma sala. O cara chegou ali para ele, aí não intimidei não, levantei, o pessoal levantou também, olhou para mim e falou, o seguinte, ó, você vai voltar para a igreja e agora? Eu falei, não, acabei de sair de lá, não, é o seguinte, você vai voltar para a igreja e não tem essa de não quero, você vai voltar agora, sabe por quê? Porque aqui, ó, todo mundo tem parente na igreja, a mãe do fulano aqui é crente, a irmã do fulano é crente, a mulher de fulano ali é crente, todo mundo viu que você foi para a igreja, largou o movimento, e agora você sai da igreja e volta para cá de novo, você vai manchar a igreja e vai manchar o movimento. Então é o seguinte, você vai voltar para a igreja agora, porque a gente não te quer mais aqui. Ô Márcio, nem o mundo me quer mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você entrou aqui passando tantas lutas, tantas provações, e está pensando em parar, largar tudo. Mas, meu irmão, a marca de Deus já está dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai para onde? Sendo que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não é melhor estar com Deus na luta, na provação, nas dificuldades, até no leito de morte eu estou com Deus e não temerei. É melhor estar com Deus. Então nessa manhã, fique firme. Você tem a marca de Deus dentro de você. E eu quero terminar pedindo que com muito carinho e respeito você desse um abraço no seu irmão, na sua irmã. Dissesse, meu irmão, nem o mundo te quer mais, meu irmão. Nem o mundo te quer mais, meu irmão. Você tem a marca de Deus em você.